diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures. Às margens da MA 142. Eu, desde pequeno, já presenciei inúmeros acidentes. Isso até pode parecer normal nas rodovias, mas não é esse fato que torna essa estrada uma das rodovias mais perigosas do Maranhão. Nessa rodovia, é possível notar várias cruzes no seu percurso, mostrando que ali muitos dos acidentes são fatais. Se até aí você ainda está achando que essa rodovia é comum, como tantas outras do Brasil, vou mostrar a vocês que não é. Como eu tinha dito antes, eu cresci às margens dessa rodovia, mas todos os acidentes aconteceram à noite. Às vezes, eu já estava deitado quando ouvi aquele barulho de batida. Eu e meus vizinhos corríamos para lá e a cena era horrível. Acidentes sem nenhum sobrevivente. Muitos dos motoristas evitavam essa rodovia à noite, e eram muitos os relatos de pessoas vestidas de branco à margem da rodovia, pedindo carona, ou de pessoas que do nada apareciam na frente dos motoristas, e esses tinham que jogar o carro para a beira da estrada. E quando saíam para ver se havia algum ferido, essa tal pessoa que havia atravessado na frente, não havia mais ninguém no lugar dela. Aquela rodovia era realmente assombrada. Até as pessoas de bicicleta tinham relatos para contar, e um desses foi do meu vizinho Antônio. Ele dizia: ontem à noite eu vinha de Rosário da festa. Passei a noite bebendo e dançando com meus amigos. E quando notei, já era mais de meia-noite. Peguei minha bicicleta e vim pelo acostamento. Mas, de repente, a bicicleta ficou pesada. E eu senti como se alguém tivesse pulado na garupa. Eu me arrepiei inteiro, mas continuei a minha viagem. E aquele peso parece que nunca diminuía. Então, eu pensei que talvez fosse algum problema nos pneus da bicicleta. E parei, olhei, estava tudo normal. Mais uma vez eu subi e continuei a pedalar. Mas aquele peso continuava o mesmo. Na subida, eu descia e ia empurrando a bicicleta. E o peso era como se realmente eu estivesse carregando uma pessoa. E quando eu subi novamente na bicicleta, nada mudou. Parece que eu estava carregando uma pessoa de uns 50 quilos ou mais. Até que eu comecei a ouvir uma respiração no pé do meu ouvido. Aí o medo foi total. Eu pedalava e aquela respiração no pé do meu ouvido todo o tempo. De longe, eu pude ver a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Mas naquele horário, com certeza, não haveria ninguém ali. Mas quando eu estava quase passando na frente da igreja, o que era que via na garupa da bicicleta? Pô, e eu ouvi o barulho do impacto dos pés daquela coisa no chão. Aí a bicicleta ficou leve de novo, e eu quase perdi o equilíbrio. Seja o que for, não passou na frente da igreja. Lógico que eu acreditei na história de Antônio. Eu conhecia ele fazia muito tempo. Ele era uma boa pessoa, de uma boa família, e trabalhador, e não gostava de mentiras. Depois disso, aconteceu naquela mesma rodovia um acidente fatal. Um motoqueiro de uma outra cidade ia de moto naquela rodovia e sofreu um grave acidente. Nós fomos para lá socorrer ele. Ele parecia estar consciente, mesmo com muitos ferimentos. Ele dizia:
A culpa não foi minha. Eu vinha de moto quando esse homem bêbado caiu na estrada. E eu, para não passar por cima dele, tive que jogar a moto no acostamento. Ele dizia isso o tempo todo. Aí várias pessoas chegaram logo, e muitos dizendo: mas moço, na estrada não passou ninguém de bicicleta. Mas o acidentado dizia, apontando para o escuro: é isso aí. E a gente olhava e não via ninguém. Ele continuava a dizer: é isso aí no escuro. Ele apontava para um ponto escuro, ninguém via nada. Então ele começou a gritar: ele está chegando perto de mim, não o deixem chegar perto de mim. Quando ele dizia essas palavras, ele começou a botar muito sangue pela boca e começou a morrer ali mesmo. Muitos já tinham visto naquela estrada essa assombração de um homem velho empurrando uma bicicleta e tombando no meio da rua. E muitos acreditavam ser o espírito de um homem que vinha bêbado de uma festa e, ao atravessar a pista, ele não viu um carro que vinha e bateu nele. Ele morreu na mesma hora e teve sua cabeça completamente esmagada. Depois desse acidente, muitos dos motoristas viam o espírito desse homem no meio da estrada, como se estivesse muito bêbado. Às vezes, as pessoas viam ele andando na bicicleta e outras vezes empurrando. Essa assombração realmente cambaleava como se estivesse muito bêbado e se atravessava na frente dos carros. Muitos motoristas desviaram e contavam que tinham visto a assombração do homem bêbado na estrada. E uma dessas foi minha própria avó, que viu essa assombração e me contou. Na época, minha avó ia para o interior buscar milho verde para fazer pamonha e vender. Ela contratava um taxista para levar ela até o interior e tinha que sair de casa bem de madrugada para chegar no interior bem cedinho. Nesse dia, ela falou com o taxista e combinaram de sair 3 horas da madrugada. E assim eles fizeram. Às 3 horas da madrugada, eles pegaram o carro e saíram. Mas quando chegou no trecho da rodovia, a luz do carro bateu no homem. E esse homem parecia estar muito bêbado. O motorista disse para minha avó: que será isso até uma hora dessa que está bebendo? Minha avó firmou os olhos no homem para ver se conseguia reconhecer. O homem estava na beira da estrada e parecia estar tentando colocar a corrente da bicicleta que havia caído. Mas quando o carro se aproximou mais um pouco, eles puderam ver direito. O homem, quando baixava a cabeça para colocar a corrente da bicicleta, a cabeça dele abria, como se fosse 2 bandas de melancia. E quando a cabeça dele abria, ele levantava de novo e a cabeça fechava. Ele continuava nessa, tentando colocar a corrente na bicicleta. Quando ele baixava a cabeça dele se abria bem no meio, e quando levantava, fechava. Minha avó e o motorista ficaram com muito medo. Minha avó começou a rezar, e o motorista, com uma das mãos, pegou um terço e segurou bem forte. Então, eles passaram pela estrada, e depois de passar, eles viram pelo retrovisor. Aquela coisa continuava ali. Mas essa não era a única assombração daquela estrada. Havia outra, e essa era de um motoqueiro que tinha um bico bem no meio da testa e também jogava os carros para fora da estrada. Uma das vítimas foi o seu Atenor, um velho taxista que era muito querido por todos da região. Ele era um senhor já bem velho, mas dirigia muito bem, sempre com seu carrinho amarelo, dirigindo bem devagar. Ele era o taxista que mais transportava pessoas.
já que todo mundo tinha muita confiança nele. Mas uma certa noite, enquanto ele dirigia na estrada, um motoqueiro com um brilho na testa, que vinha na contramão, fez Son Tenor tirar o carro da estrada e colidir contra um poste. Ele ficou muito ferido com o corpo preso nas ferragens do carro. E mesmo à beira da morte, ele contou o que tinha acontecido. O atendimento de urgência demorou muito para chegar no local do acidente. E Son Tenor morreu ali mesmo. E depois de uns dias, houve outro acidente. Um motoqueiro que vinha na estrada. Ele se deparou com essa mesma assombração de motoqueiro com um brilho na testa e vindo na contramão. O motoqueiro, ao ver que ia colidir, fez igual Son Tenor, jogou a moto para fora da estrada e colidiu com uma cerca de arame farpado. O acidente foi horrível. O homem ficou pendurado na cerca, com ferimentos abertos e gritando muito. Todos tentaram ajudar, até mesmo os motoristas que passavam na hora pararam seus carros e tentavam ajudar o pobre homem. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque a cena era muito forte. O homem gritava muito. A ambulância chegou e ainda estavam tentando tirar o homem dos arames, mas ele não resistiu e faleceu. Mas aquela vítima do horrível acidente seria apenas mais uma assombração na rodovia. Até hoje, quem passa por lá ouve os gritos do homem que ficou pendurado na cerca. E quem passa de carro vê aquela horrível cena de um homem de cabeça para baixo pendurado na cerca e gritando muito. Pessoas que passam a pé também ouvem gemidos e gritos no lugar daquele horrível acidente. Mas o sobrenatural não parou por aí. Uma vez, duas mulheres vinham de uma festa. As duas caminhavam à beira da estrada. Foi quando uma enorme carreta saiu da estrada e atropelou as mulheres. As duas foram arremessadas para longe. O motorista parou e tentou prestar socorro, mas não conseguia encontrar as vítimas. Então, várias pessoas chegaram ao local e ele dizia: "Eu vinha dirigindo com muita atenção e não bebo e nem fumo e nem uso nenhum tipo de drogas. Foi quando o motoqueiro que vinha na contramão. E para mim não bater de frente com ele, eu joguei a carreta para o acostamento. Mas eu ainda olhei as duas mulheres, mas não deu tempo de fazer mais nada. Então eu bati nas duas." Uma das pessoas perguntou para o motorista se esse motoqueiro que ele viu havia algo de diferente nele. O motorista respondeu que sim, que ele tinha uma coisa que brilhava na testa. Então todos logo imaginaram que era um motoqueiro que sempre causava os acidentes. Muitas pessoas chegaram logo e começaram a procurar os corpos das mulheres, e depois de várias horas, elas foram encontradas. O motorista deu a mesma versão que ele contou para a gente para a polícia. Aquelas duas vítimas também viraram assombração na estrada. Muitos motoristas dizem que duas mulheres pedem carona na beira da estrada. E quando eles pararam, as mulheres entram e durante a viagem elas ficam caladas. E quando elas falam é bem pouco, mas elas sempre dizem que moram na beira da estrada. E quando elas dizem que chegaram em casa, o motorista olha para um lado e para o outro e não vê nada, nem sequer uma casa. E quando ele procura as mulheres dentro do carro, elas simplesmente desapareceram. E o motorista vê as duas cruzes na beira da estrada. E essas duas cruzes estão lá até hoje. Uma certa vez, um pai de santo resolveu abrir um terreiro de macumba bem do lado do nosso sítio. E até que no começo foi bom, tinha várias festas. Mas depois, tudo começou a mudar. Os filhos de santo, durante as sessões, recebiam muitos espíritos de pessoas mortas em acidentes naquela estrada. As almas pediam água ou gritavam muito de dor. Era uma cena horrível. E atraídos pela luz das velas que o pai de santo acendia na beira da estrada,
Outras almas apareciam nas suas sessões pedindo ajuda, mas nem todas as almas eram boas. Tinha algumas que se manifestavam nas casas das pessoas próximas, e durante a noite as pessoas ouviam passos dentro de suas casas, barulho de gemidos e outros. O pai de santo, sem poder fazer mais nada, disse que ia embora, já que era aquela uma rodovia muito assombrada. Ele nunca tinha visto tanta assombração em um único lugar. Mas, mesmo antes desse pai de santo fazer esse terreiro, já acontecia coisas sobrenaturais nas casas que ficavam na beira da estrada. E todo morador tinha vários relatos para contar de ter visto ou ouvido alguma coisa à noite naquela estrada. E você pode acreditar, cada história dessa é realmente verdadeira, e muitas pessoas evitam essa estrada. Essas histórias chegaram ao ouvido da igreja, que mandou um padre até o local. Até um padre já foi no local, e foi aí que ele mandou construir a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que fica à beira da estrada. E nessa igreja, à noite, é possível ouvir rezas lá dentro, mesmo sem ter ninguém. Que Deus coloque essas almas em um bom lugar. E esse é o relato da estrada mais assombrada do Maranhão, a MA 142. Diretamente dos estúdios Adailton Tibúrcio Pictures.